E aí, time? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Palavra. Estamos ao vivo. Muito bom dia, você que está chegando aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que assiste a live gravada. Lá vamos nós para mais uma live, para mais um momento de aprendizado, de conhecimento, de sabedoria. Bora para cima. O tema de hoje é a preparação que antecede a promessa. Tema brabo, tema maravilhoso que vai nos fazer ter um entendimento que vai mudar completamente a nossa vida. Então, muito bom dia para você e bora para cima. O que é a preparação que antecede a promessa? Se você for ver, não só no meio bíblico, mas na vida, toda preparação ela antecede algo maior. Toda preparação nossa, ela nos leva para algo maior. Aonde que eu quero levar? Eu quero construir uma linha de raciocínio hoje com vocês, que é o seguinte. Com base em Romanos 8:28. Romanos 8:28 é escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, em Romanos 8 está escrito isso, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, quando a gente parte desse entendimento, nós conseguimos entender que tudo o que acontece na nossa vida é um preparo para algo maior. Porque Deus está sempre fazendo algo para cooperar para o nosso bem. Então, a preparação que antecede a promessa é basicamente você entender que tudo é um preparo para algo maior. Se algo acontece com você hoje negativo, por que eu falo sempre nas lives? Que tudo é uma questão de perspectiva. O que acontece com você, vamos supor que algo muito ruim aconteceu com uma pessoa, com duas pessoas, vamos lá, duas pessoas, vamos pegar, sei lá, não sei, um pai e um filho, Pega dois pais e filhos, duas maneiras diferentes aqui. Acontece algo horrível com os dois, acontece algo horrível com os dois pais e filhos. Por que lá na frente consegue ressignificar isso e começar uma vida de novo e o outro fica preso nesse trauma há muitos anos? Por quê? Uma questão de perspectiva. Porque depende da maneira como a gente enxerga as coisas. Se a gente alinhar a nossa mentalidade para uma mentalidade de crescimento, tudo o que acontece na nossa vida vai ser uma alavanca para o nosso propósito. Olha que louco. Porque se a gente tiver com a nossa perspectiva alinhada para o crescimento, por isso que eu falo que uma das maiores habilidades que você pode ter hoje em dia é a mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade baseada no crescimento, ou seja, tudo para você é um crescimento. Se algo deu ruim hoje, não foi porque é para te parar, mas sim para te dar mais repertório, mais experiência, para você crescer numa nova oportunidade. Só que qual que é o problema das pessoas hoje em dia? Tudo que acontece, em vez de olhar para isso como uma mentalidade de crescimento, cara, isso foi necessário para eu crescer. Não, a pessoa olha para isso e começa a se acuar e a desistir daquilo. Porque algo ruim aconteceu. Ou uma situação indesejada aconteceu. Porque nós perdemos essa capacidade de olhar para algo e crescer com aquilo. Entende? Tudo que acontece com a gente, em vez de a gente olhar para isso e aprender com isso, e crescer com isso, porque isso se torna uma preparação para algo maior, um forjar para receber grandes coisas, como o Lucas falou aí, não, a gente prefere olhar para uma situação ruim e se acuar com aquilo. Isso já é um condicionamento padrão desde lá da infância. Nós fomos, desde lá da infância, treinados a nos acuar, a nos vitimizar, porque vitimismo é uma raiz, uma manifestação do orgulho. Olha que louco. Tudo começou lá atrás, eu já fiz uma live sobre isso, mas lá na criação, a queda de Satanás foi por orgulho. Ele queria ser igual a Deus, sentar no trono de Deus. A queda do homem foi por orgulho. Querer ser independente. A serpente falou para a mulher que induziu ela. A serpente queria tirar a dependência do homem com Deus. E aí foi isso que a mulher fez, o homem fez, os dois erraram e caíram também. Então, toda a raiz de tudo foi o orgulho. E o vitimismo é a raiz, o vitimismo é a manifestação do orgulho. Então, quando a gente
quando acontece algo negativo com a gente e a gente não busca aprender com aquilo, a gente, na verdade, está sendo um orgulhoso. Porque a gente é tão bom que a gente não tem que aprender com situação nenhuma. Eu prefiro me vitimizar e esperar que alguém resolva o meu problema. Porque se você for pegar lá na criação também, o vitimismo começou lá. Quando Deus chegou no jardim e perguntou para o homem, onde está você? Primeiro que Deus nem acusou ninguém. Então a gente já pode pegar isso pra gente. Deus ele não acusou o homem, ele já sabia que o homem tinha errado. Em vez de ele preferir acusar, Deus só perguntou, onde está você? Mesmo sabendo onde ele estava e o que ele tinha feito. E aí o Deus falou, por acaso vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? E o homem falou que foi a mulher. Aí quando Deus perguntou para a mulher falou que foi a serpente. Ou seja, ninguém assumiu a responsabilidade e ninguém pediu perdão. Então olha que louco. O orgulho, o vitimismo já vem lá de trás, lá da criação. E isso vem até hoje com a gente. Então a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento para nos preparar para a promessa. Porque olha que louco. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, e tudo é uma preparação, tudo é um processo de Deus com a gente, que vai anteceder a promessa, se a gente não tiver a mentalidade alinhada com essa preparação para entender que a preparação antecede a promessa, que o processo antecede a promessa, se a gente não tiver a mentalidade de crescimento para entender isso aqui, a gente vai qualquer processo que a gente for passar, qualquer preparação que a gente for passar, a gente vai querer desistir. Entende como é que é o negócio? Por isso que a nossa mentalidade de crescimento que tem que estar alinhada com Deus. Porque Deus, ele quer coisas grandes pra gente, só que aí que tá. Agora a gente vai entrar aqui, ó, Lucas 5. Lucas 5:36. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova. E o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz o vinho velho é melhor. Ou seja, tudo é uma preparação de Deus. Deus tem algo grande pra gente. Só que ele precisa preparar o nosso odre. Por quê? O odre lá atrás era uma bolsa de couro que era retirada da pele de ovelha e da cabra. Aí eles retiravam a pele da ovelha e da cabra e eles faziam a bolsa de couro para colocar o vinho. Só que a bolsa de couro que era velha, quando coloca um vinho novo num odre velho, ou seja, numa bolsa de couro velha, o vinho começa a fazer um processo de fermentação, o vinho novo, e começa a se expandir, só que o odre velho ele não tem elasticidade para expandir junto com o vinho, e aí acaba rompendo. Mas quando você pega um odre novo, que é retirado da cabra e da ovelha, em novos, puros, ele tem elasticidade suficiente para suportar o processo da fermentação do vinho novo. Então quando você põe um vinho novo no odre novo, ele consegue suportar o processo. Ele tem elasticidade para suportar a fermentação do vinho novo. Então a gente está em um odre velho e Deus quer nos transformar em um odre novo para receber aquilo que Ele quer nos dar. Só que para transformar o odre velho em um odre novo, existe um processo aqui. E a gente vai ter que passar por esse processo que é um preparo para receber aquilo que Deus já tem para nós. Só que nesse processo é desafiador, não é fácil. Deus vai nos forjar, Deus vai nos tratar, Ele vai nos mostrar aquilo que Ele vai revelar, porque a luz, que é Jesus, Ele não só dá o caminho, mostra o passo que a gente tem que dar, mas Ele também revela. Ele também denuncia aquilo que está no coração. Então a luz, além de iluminar os seus passos, além de iluminar a escuridão, a luz ela revela o que está errado. A luz ela denuncia. Então aí nesse processo vai ser desafiador, vai ser complicado, vai ser difícil. Mas se a gente tiver uma mentalidade de crescimento e entender que é um processo, que é uma preparação para algo maior, aí a gente começa a deixar a vida fluir de uma forma mais leve.
Eu contei pra vocês a questão do avião, né? Na ida, não sei se vocês lembram, na ida de eu ir pra São Paulo, pra Brasília, quando o avião foi pousar lá em Brasília, estava muito quente e tinha pouca gente no avião. O avião estava leve. Quando o avião fica leve, ele fica meio bambo. E na hora que a gente foi pousar, a gente passou dentro de uma nuvem preta. E essa nuvem começou a dar muita turbulência. O avião começou a fazer assim, velho, dar muita pressão e mexer. E eu e o Jobson assim, velho, que é isso aqui? O que tá acontecendo? A gente com medo e uma criança, uma criancinha atrás da gente virou pra mãe, altão mesmo. Mãe, que gostoso isso aqui. Ou seja, enquanto eu e o Jobson a gente estava com medo, a criança atrás estava curtindo o momento. Então é sobre isso. Quando você adota uma mentalidade de crescimento e entende que tudo é um preparo, que tudo é uma preparação de Deus, um processo de Deus para a gente viver algo maior, a gente começa a curtir o processo, a gente começa a viver o processo, a gente começa a curtir o momento. Porque a nossa mentalidade, a nossa mente, ela, com essa geração super estimulada que a gente vive, com esse meio de tanto estímulo que a gente vive, a nossa mente, ela desaprendeu a amar o tédio. Não amar é uma palavra errada, mas ela desaprendeu a ficar no tédio. Ela desaprendeu a curtir os momentos simples. Porque agora a gente precisa de muito estímulo para ser feliz. A gente precisa de muito estímulo para sentir algo. Porque a gente está tão estimulado, com tanta informação, com tanta coisa, que a gente precisa de um estímulo para se sentir vivo. Então a gente perdeu essa capacidade de desfrutar do simples, de curtir o momento. Então a nossa mente, vê se você não vai se identificar aí, a nossa mente está sempre buscando algo para se preocupar e sempre buscando um problema para ter. Porque tem muita gente que se tira os problemas que tem, não sobra nada. Olha só que louco, às vezes a pessoa não sabe a identidade dela, que a única identidade que ela sabe dela são as dores e os traumas que ela viveu. Olha isso. E se tirar as dores e os medos dela, os traumas, os problemas, essa pessoa não sabe como viver, porque ela meio que aprendeu a viver com tanta dor. Então olha que louco. Mas como que a gente resolve isso? Quanto mais perto de Deus a gente está, quanto mais perto, quanto mais profundo a gente mergulha em Deus, porque existe uma diferença entre três pessoas. Tem aquela, pega um mar, uma praia. Tem aquela que fica só com o pé na água ali. Tem aquela que vai um pouquinho para frente, vai mais ou menos até a metade. E tem a que mergulha lá no fundo. A primeira, que é a que fica com o pé, são as pessoas frias. São as pessoas que acreditam, mas não querem nem saber. O segundo tipo de pessoa são os piores. São os que vão até aqui, que tem medo de mergulhar e não quer também ir para longe. Então fica na metade, fica no meio do caminho, fica em cima do muro. É os mornos. Em Apocalipse diz que Deus está a ponto de vomitar os mornos. E aí a terceira são aqueles que mergulham. Aqueles que vão e mergulham na fé, na palavra, no evangelho e não sabem mais diferenciar quem é Jesus e quem é a pessoa. Então a gente tem que mergulhar a esse ponto. Porque quando a gente mergulha a esse ponto, a gente entende a nossa identidade. Porque a nossa identidade não tem a ver com a gente, porque a identidade na etimologia tem a ver com ser igual a alguém. E quando a gente entende isso, identidade não é sobre nós, mas é ser igual a alguém. Identidade é manifestar, a nossa identidade é manifestar a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Essa é a nossa identidade. Não é João Sartório, isso é identidade no papel e o meu nome é o nome que meus pais me deram aqui na Terra. Eu não sou isso. Eu sou isso aqui na Terra, mas de fato eu não sou isso. Eu sou aquilo que está escrito. E ponto. Só que aí que tá. Quando a gente entende isso, toda essa superestimulação, ela acaba perdendo o sentido. Quando a gente mergulha em Jesus Cristo, tudo aqui na Terra passa a não fazer muito sentido. E a gente começa a tratar as coisas aqui como uma missão. Cara, eu tenho que fazer porque Deus me mandou, eu tenho que fazer porque é uma missão de Deus para mim, eu tenho que fazer porque tem pessoas precisando escutar. Ontem, quando eu pousei aqui em São Paulo, que eu peguei um Uber para vir aqui para Barueri, que é mais ou menos 1h10 de distância, eu fui com o Uber
E ele me perguntou, pô, você quer colocar uma música aí? Ele perguntou o que que eu gosto. Eu falei, eu gosto de louvor, cara. Você curte, você acredita e tudo mais? Ele falou, sim, só que eu não sou batizado ainda. E, cara, a gente foi conversando, até chegar aqui. E eu falei com ele, cara, pensa aí na questão do batismo. Às vezes vai fazer sentido pra você. E na ida, quando eu fui daqui pro aeroporto, na quinta-feira passada, a gente pegou um Uber que ele também era cristão, só que estava afastado da igreja. E eu e o Jobs, a gente começou a conversar com ele. E no final fizemos uma oração pra ele. E ele falou que era tudo que ele precisava naquele momento. Então, tipo, a gente começa a tratar a vida dessa forma, com uma urgência. Existe uma frase que chama memento mori. Memento de relembrar, mori de morte. Relembrar a morte. Quando você começa a lembrar que a gente vai morrer, que daqui um tempo a gente não vai estar mais aqui, a gente tem um senso de urgência para curtir e aproveitar as coisas. Porque é o seguinte, olha como é que funciona, eu sei exatamente como é que funciona. Você tá recebendo um monte de coisa aqui, você tá sendo ativado, cara, vou fazer acontecer, vou. Dopamina alta, libera adrenalina, você fica, pá, vou fazer. Mas aí depois começa a vir a rotina, as coisas e você vai perdendo, você vai caindo. Só que a gente não tem que tratar uma live dessa ou qualquer for que seja um evento, uma imersão, como uma simples motivação para a gente fazer as coisas. A gente precisa tratar como uma transformação interior e trazer esse senso de urgência para a nossa vida. Cara, eu preciso fazer acontecer. Eu preciso desfrutar da vida porque tá passando. Vocês não estão percebendo, mas a gente já tá no 8º mês do ano. Faltam 4 meses para acabar o ano. Passou muito rápido. Parece que o início do ano foi ontem. Tá passando muito rápido as coisas. A gente não sabe quando que a gente vai partir. Então a gente precisa lembrar dessas coisas para que a gente seja ativado e lembre, cara, a gente vai uma hora morrer. Então a gente precisa desfrutar, a gente precisa viver, a gente precisa curtir, a gente precisa cumprir a missão que Jesus nos chamou. E desfrutar do simples da vida, porque Deus, ele fala muito nos detalhes, só que é que tá. A gente precisa estar atento. Eu vi um vídeo no Instagram que um grupo de missionários, eles estavam orando para pedir direcionamento de qual país eles iriam fazer a missão. E aí eles oraram, um falando com o outro ali, orando, pedindo discernimento para saber onde que é o país. Terminaram a oração, eles começaram a ver uma bandeira se não me engano, de Londres. Começaram a ver a bandeira de Londres em várias coisas, num boné de alguém, num negócio ali de café, ou seja, começaram a ver a bandeira. E começaram a entender os sinais. É Londres, então é Londres. Mas eu te pergunto, tá, eles oraram. E o que Deus fez? Deus começou a colocar sinais para eles no simples, no detalhe, na rotina, no dia a dia. Só que eles, para verem os sinais, eles precisavam estar atentos. Então, muitas das vezes o que a gente precisa na nossa vida não é nem de mais informação, é estar atento às informações que nós já temos. A gente não precisa de mais informação, a gente precisa estar atento às informações que a gente já está recebendo. Porque qual que é a questão? A gente está querendo buscar mais, sendo que a gente não está prestando atenção naquilo que a gente já tem. Sendo que a vida que a gente vive hoje pode ser muitas das vezes uma oração que você fez lá atrás e você está vivendo ela hoje. Só que porque a gente não está atento e desfrutando do momento, a gente já está querendo outra coisa. Então entra naquilo. A gente fica querendo algo novo, buscando toda hora algo novo e esquecendo de desfrutar do momento, porque a nossa mente super estimulada está o tempo todo buscando um problema diferente, algo para se preocupar diferente e acaba esquecendo de desfrutar do agora, do momento. Sempre quando vocês pensarem nesse negócio de desfrutar o momento, pensa eu com medo do avião lá da turbulência e a menina, a criancinha atrás lá curtindo e caramba que gostoso. Lembra sempre disso, desse exemplo. Lembra na sua cabeça. Fica na sua cabeça isso. É desfrutar. Tá ruim demais, a situação tá complicada, tá tudo ruim. Cara,
Ajuste a sua mentalidade, entenda que é um preparo, uma preparação para algo maior e comece a curtir. Que a gratidão, ela inibe, isso é cientificamente comprovado, neurocientificamente comprovado, que eu vou falar aqui agora. A gratidão, ela inibe os pensamentos negativos, os sentimentos negativos de virem à tona. A gratidão. Então, muitas das vezes você está ansioso, ansiosa, preocupado, frustrado. Quando você troca o estado mental para uma gratidão, a própria gratidão inibe todo esses má sentimentos e má pensamentos. Então, muitas das vezes, o que a gente quer, o que a gente precisa, na verdade, é apenas desfrutar do momento presente. É apenas estar mais atento e lembrar de vez em quando que, cara, a gente vai morrer uma hora. E se você é cristão e tem certeza da eternidade, tem certeza de que você não é daqui, cara, pensa comigo, gente. A gente que acredita, que é cristão, que vive de fato o evangelho, cara, a gente não é daqui. Uma hora a gente vai voltar para de onde a gente veio. Então, cara, pra que ter medo das coisas? Vamos fazer, vamos fazer os projetos que tem pra fazer. Ah, mas não tem. Cara, por isso que existe a fé. Ah, não tenho condição. Cara, vai na fé. Dá o passo. Se você pegar agora falando de meio empresarial, todas as grandes companhias, ninguém tinha total certeza do que iria acontecer. Eles deram um passo maior que a perna. Eles deram um passo pela fé e não pelo que eles estavam planejando ali. É lógico que tem que ter prudência. Provérbios diz pra gente ser prudente. Prudência quer dizer calcular risco, quer planejar. Lógico que a gente tem que ser prudente, mas também não pode deixar que o excesso de prudência se torne um perfeccionismo e você não comece nunca por causa disso. Você tem que equilibrar, porque Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo 1:6, se eu não me engano. Aí Deus te deu um espírito de equilíbrio, para você equilibrar prudência com, cara, vai. O medo, a preocupação excessiva, o excesso de problema que você fica buscando, ele te faz não curtir o momento presente. Então, às vezes, você tá, cara, num momento maravilhoso. Por exemplo, eu tava lá no avião. Sua fé foi morna naquele momento do medo. Exatamente, eu fui um fraco. Eu fui um fraco lá. Eu não confiei em Deus. Eu, João, fui um fraco. Porque tá tudo escrito. Não temas, eu estou contigo. Eu sei que eu não sou daqui. Eu sei que eu vou para a eternidade. Eu sei disso tudo. Eu confio nisso. Então por que eu tive medo lá? Por que eu deixei o medo me dominar? Uma coisa é ter medo, uma coisa é deixar o medo dominar. Eu tive medo e eu deixei o medo me dominar. Porque o medo é algo natural do ser humano, ele é uma resposta de luta e fuga. O medo é te deixar atento para você perceber uma situação completamente normal. Agora, o excesso do medo, aí já é decisão nossa. Entende? Então, sim, minha fé foi morta naquele momento do medo. Então a gente precisa entender que está tudo escrito. Basta uma confiança plena nisso, que aí todo o medo vai embora, que aí toda a preocupação vai embora e você começa a curtir o momento. Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês, tá? Essa mentalidade de crescimento, de entender que, cara, tudo é um processo, tudo é um preparo para algo maior que Deus quer nos levar. Lembra que nós somos um odre velho que está se transformando em um odre novo. E para o odre velho virar um odre novo, precisa de um processo. É necessário um processo, é necessário uma preparação para receber o vinho novo que Deus já quer derramar na gente. Só que Deus, ele não vai derramar algo novo quando a gente está em um odre velho, porque isso pode nos afastar dele. Deus é tão sábio que ele sabe exatamente as intenções do coração da gente. Por que muitas das vezes ele não entrega a bênção que você tanto pede? Porque ele sabe que se ele te entregar a bênção que você tanto pede sem te preparar antes, quando você receber isso, você vai fugir dele. Obrigado, Deus. Tchau. Então, por isso que Deus ele precisa nos preparar para que a gente possa receber aquilo que ele tem pra gente. Porque ele não vai entregar nada que vai nos tirar da presença dele.
Ele pode até permitir muitas coisas, porque tudo, nada foge do controle de Deus. Tudo passa pela vontade ativa e permissiva dele. Ativa quando ele faz, permissiva quando ele permite. Tudo passa pela vontade dele, tudo passa pelas mãos dele, nada foge do controle. Então pode ter certeza que se algo está acontecendo é porque ele permitiu e tem um propósito para isso. Porque em Provérbios está escrito que Deus faz todas as coisas com um propósito. E tudo coopera por bem para um propósito. E o excesso de medo, o excesso de preocupação que a gente tem é, na verdade, um excesso de controle para a situação. Eu te pergunto, no avião, eu tenho controle sobre algo? No Uber, eu tenho controle sobre algo? No ônibus, eu tenho controle sobre algo? O clima, eu tenho controle sobre o clima? Eu não tenho controle sobre isso. Então eu tenho que tirar a minha preocupação disso, já que não está no meu controle. Então eu não posso fazer nada. Entende? Vocês estão entendendo? Porque o excesso de medo e preocupação é excesso de controle, de você tentar controlar algo com as suas mãos. E esse excesso de controle, você acaba criando uma expectativa, e essa expectativa não sendo suprida, ela vai gerar frustração, medo, ansiedade, tudo ruim. Deixa eu ler o que o Luquinho colocou aqui, ó. Igual aquela história que Deus derramou óleo nas vasilhas da mulher. Precisamos ter... É isso aí. Eu até separei essa história para contar, só que nem contei. Mas é isso aí. As vasilhas. Deus manda... o profeta lá manda a mulher encher as vasilhas que Deus vai vir com a provisão. Só que a mulher, imagina, a mulher tem que confiar. 100%. Porque imagina, um cara chega em você e fala, ô, pega todas as vasilhas que você tem de azeite e prepara aí que Deus vai mandar a provisão para você. Entende? A mulher tem que confiar, tem que colocar as vasilhas e crer que aquilo vai ser provido. E foi o que aconteceu. A provisão veio, as vasilhas se encheram e ainda sobraram. Porque Deus é um Deus de multiplicação. Você pega os pães e os peixes, ele alimentou toda a multidão e ainda sobrou, se eu não me engano, 12, não foi 12 cestos? Então é um Deus de multiplicação, multiplicou o peixe lá no barco com Pedro. Então, tipo, ele multiplica. Só que a gente precisa estar com a mentalidade alinhada. O livro, já li esse livro aí. Na verdade, eu não li, eu ouvi em audiobook. E aí, gente, como evitar preocupações e começar a viver. Ó. Pega aí o livro aí que o Lucas recomendou. Muito bom, recomendo para vocês. Quem tem Spotify pode assistir no Spotify. É muito bom esse livro aqui, ó. Como evitar preocupações e começar a viver. Fala muito sobre preocupação. É muito importante um livro desse hoje em dia. Pra gente eliminar essa preocupação de uma vez por todas, eliminar esses medos de uma vez por todas e curtir e desfrutar do momento. Fechou, turma? Fechou? Então fecha os olhinhos aí, fecha os olhos, vamos agradecer agora pelo momento. Pai, obrigado por esse momento, engrandecido seja o teu nome, Pai, obrigado por essa live, obrigado pela tua palavra que foi lida. Senhor, que não seja sobre nós, mas que seja sobre o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos mostrar de que tudo é um preparo e que o Senhor tem algo grande pra gente, o Senhor tem algo poderoso pra gente, o Senhor tem promessas pra gente, mas o Senhor precisa nos preparar para que a gente possa receber tudo isso. Obrigado por nos fazer entender isso nessa manhã. Que isso não, Pai, eu declaro que isso não seja apenas uma motivação, um conhecimento, uma informação que foi passada, mas que isso seja uma transformação de dentro para fora. Que a gente possa ser transformado por completo no interior. Pai, se possível for, faça de novo. Nos faça de novo, nos molde de novo, assim como um oleiro molda o vaso. Nos faça de novo, Pai, se possível, se necessário. Mas eu quero declarar que eis-nos aqui para cumprir a Tua vontade, para fazer a Tua vontade, que a gente possa entender e adotar essa mentalidade de crescimento, Pai, de que tudo coopera para o bem, de que tudo vai ser um preparo, um processo para nos tornar pessoas melhores, que a gente possa adotar essa mentalidade hoje, não só entender como uma motivação, mas como uma transformação e internalizar isso no nosso coração. Que os nossos corações estejam abertos agora para receber a Tua ministração ao longo desse dia e continue, Pai, falando conosco ao longo desse dia sobre tudo isso que foi falado aqui.
esteja atento, que Deus coloque a atenção na sua vida. Coloque uma mente atenta, olhos atentos, ouvidos atentos, para entender aquilo que Deus está falando com você. Senhor, obrigado por esse dia, por essa live, pelas pessoas que estiveram aqui. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. GC, hoje tem GC. Hoje tem GC. Vambora. Valeu, gente. Tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês. É nóis.